Israel passou cerca de 400 anos escravizado na terra do Egito. Deus levanta Moisés depois das 10 pragas. O povo vai peregrinar no deserto. E o interessante é que Israel passa cerca de 40 anos no deserto e Deus constrói através dos seus filhos, os conhecidos filhos de Israel, uma arca chamada Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E de repente Deus orienta Moisés para que chamasse ali os seus ajudantes para construir a tenda da congregação, o tabernáculo, para que dentro do tabernáculo fosse colocada a Arca da Aliança, que continha ali a cunha, ou a cuia, ou a vasilha, como você quiser chamar, com o maná, a tábua das leis, aonde desceu Moisés ali do Monte Sinai, os 10 mandamentos, e a vara de Arão, que tinha florescido no lugar conhecido como Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Além do véu estava a Arca da Aliança. O tempo se passou e chega a época da monarquia israelita, onde Davi observa a Arca da Aliança habitando em tendas. A Bíblia fala sobre isso. E Davi deseja, arquiteta, planeja construir uma casa para Deus. E de repente o Senhor levanta o profeta e diz para ele que ele é um homem de mãos sangrentas e que ele não concluirá este projeto, mas das suas entranhas Deus levantaria um, e esse sim construiria um templo, uma casa, uma morada para Deus. E esse homem se chamou Salomão. Salomão deu continuidade e colocou em prática o projeto do seu pai Davi e construiu uma das maiores maravilhas da sua época, chamado o Templo de Salomão. E a glória de Deus se manifestou, está lá em 2 Crônicas capítulo 7, pode conferir aí. Este templo é conhecido como o primeiro templo, já que a tenda e o tabernáculo não pode ser considerado como um templo, porém Deus também se manifestava ali de maneira muito gloriosa e poderosa. O tempo passa, Israel entra em conflito depois da morte de Salomão. Roboão e Jeroboão não se entendem ali, e você conhece a história da divisão, aonde Israel é dividida, reino do norte, reino do sul, e isso culminou em cativeiro. A Bíblia fala, mostra o cativeiro assírio, mostra também o cativeiro babilônico, onde mostra Nabucodonosor ali com o seu exército invadindo e sitiando e destruindo o templo, derrubando as suas muralhas, e de repente aquele templo tão formoso, tão glorioso na sua época é destruído e o povo levado para a escravidão no cativeiro. Deus levanta um homem por nome Ciro, que mais ou menos 100 anos antes do seu nascimento já existia uma profecia que está lá no livro do profeta Isaías. Um homem que não tinha nem compromisso com o Deus de Israel foi usado para assinar, se é que eu posso usar essas palavras, a carta de alforria de libertação do povo. No retorno de Israel da escravidão ali, do cativeiro, a história nos mostra um homem por nome Zorobabel, junto com Josué, que intenta a construção, mais uma vez, do templo e da morada do Deus de Israel. O interessante é que a perseguição se levanta, A perseguição se levanta de maneira tal
que eles não resistem e passam um tempo ali com a obra estacionada, com a obra parada. Porém, Deus sempre tem os seus remanescentes na face da terra. E quando nós lemos o livro do profeta Ageu, observamos ali, o profeta Zacarias, juntamente com Ageu, eles incentivam o povo para que se despertassem para essa questão. Tanto é que Ageu 1:8, salvo engano, diz assim, subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa, e dela me agradarei, nela serei glorificado. Depois de muita luta, o povo constrói ali o chamado segundo templo, não é? Então, vale a pena salientar a questão do descaso e da comparação de muitos daqueles ali que presenciaram a construção do segundo templo, em comparação com o templo glorioso, formoso, esplendoroso, construído por Salomão. Salomão, ele ornamentou com ouro, prata, bronze, todo tipo de especiarias, de coisas valiosas da sua época. Porém, esse templo aqui, conhecido como o Templo de Zorobabel, esse onde Ageu incentiva o povo, ele não tinha essas riquezas todas, porém tinha a profecia de Deus, a palavra de Deus, promessas de Deus, baseada, firmada em cima desta construção. Tanto é que, capítulo 2, o versículo de número 9, ele diz a glória desta última, veja que está escrito última aí, observe a palavra última, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, do que a de Salomão, mesmo sendo inferior, porém esta aqui inferior será maior. E observe que ele explica porque ele diz, porém virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado? Ele está apontando para o Messias, ele está apontando para o Cristo, para o ungido que veio e sim, entrou neste templo e com voz de autoridade bradou, aquele que tem sede, venha a mim, beba. Está lá em João capítulo 7, versículo 38 e versículo 39. Este mesmo que bradou dentro do templo, aquele que tem sede, venha e beba, foi o mesmo que olhou para a estrutura deste templo e disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o interessante, queridos, é que o tempo se passa entre o templo de Salomão, o primeiro templo, o templo de Zorobabel, o segundo templo, este qual nós comentamos, até este templo que o desejado de todas as nações entrou, pisou e encheu a casa de glória. Diferente da manifestação que há quando Jesus veio, o Cristo, Deus veio pessoalmente em Cristo encarnado e entrou. Lá em Salomão ele desceu em forma de fogo e consumiu o holocausto. Os sacerdotes não podiam ficar de pé. Herodes, Herodes reformou, e isso sim construiu alguns pátios e levantou o templo que já estava bem, precisando de uma reformulação, de uma reconstrução, de uma restauração. E tudo isso Herodes fez. Herodes restaurou o templo. Alguns historiadores costumam afirmar de que Herodes intentava ser reconhecido como Messias. Então esse templo da época de Cristo, do seu ministério terreno, ficou conhecido como o Templo de Herodes. 70 anos depois de Cristo, cumpre-se a sua profecia. General Tito invade, não é? A Terra Santa e ordena ali ao seu exército que destrua o templo, que toque fogo, que derrube tudo. E você que estuda a história bíblica sabe muito bem que a profecia de Cristo se cumpre. E para encerrar o vídeo,
eu gostaria de ler um versículo bíblico com você, que está no livro de Atos dos Apóstolos, comentar um pouco sobre esse versículo. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, abra no capítulo de número 17, veja o que diz o versículo de número 24, já que nós estamos falando acerca de templo, da morada, do local onde Deus habita. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não mora, não habita em templos feitos por mãos humanas. Versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Olha o que o escritor diz, ele diz que Deus não habita em templos. Aí você para e me pergunta, e toda essa trabalheira, o templo de Salomão, primeiro templo, o templo de Zorobabel, aquele que eles iniciaram, pararam, a perseguição ali dos samaritanos, o governador, aquela história política toda que envolvia o descaso do próprio povo, não é? Preocupado cada um com seu bel prazer, tanto é que o próprio Ageu chama a atenção deles, né? E profetiza para eles o motivo, a razão pelo qual eles recebiam salário, e parecia que o salário estava sendo depositado em saco furado, né? Eles se aqueciam no inverno e não conseguiam se esquentar, e nada que eles faziam prosperava, porque eles estavam focados cada um no seu bel prazer, nos seus próprios interesses, e a obra de Deus parada. Isso mesmo. E para encerrar o vídeo, observamos o escritor falando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, aonde é então que Deus habita? A palavra de Deus responde para nós. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia em João. Veja aí, João. Vamos aqui juntos ler João 14. Veja o que diz o versículo 23. Está escrito assim: e Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Se alguém ama a Deus, Deus vai amar essa pessoa, e além de Deus amar essa pessoa, Deus vai honrar essa pessoa. E a palavra diz assim: viremos, está escrito no plural, significa que Deus vai vir, não vai vir sozinho, e viremos nós para Ele, e nele, na pessoa que ama a Deus e guarda a sua palavra, Deus faz habitação, Deus faz morada, Deus faz de você a casa dele. Você é a casa, você é o templo, você é a morada, você é a habitação de Deus. E para fechar o vídeo, olhe o que Paulo diz à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 3:16 diz assim: querido, meu irmão, minha irmã, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita, mora em você? Glória ao nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus aí por saber que você é o templo, que você é a morada, que você é a casa, que você é a residência, que você é a habitação de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se gostou do ensinamento de hoje, deixa aí o like para nos ajudar e compartilha o nosso vídeo. Deus abençoe.